Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente recebe aqui o Natanael, que trabalha com a gente já há quanto tempo? 2 anos? 2 anos e meio. Natanael veio para colocar ordem na casa na parte da logística. O que é tudo que tu faz na logística? Bom, muito obrigado, Reládio, o convite aí do pessoal do marketing. Hoje uma das minhas funções, quando a Roden do grupo me contratou, as principais funções era como você mesmo falou, dar jeito na casa, mas principalmente na parte operacional. Certo. A empresa adquiriu novos veículos, um número expressivo, e isso demanda de um cuidado mais de perto, principalmente nas áreas de números, Então, essa foi um dos objetivos da minha contratação e também a questão estratégica e tática, Então, para a gente fomentar a parte de como a gente faria cada etapa desse fluxograma de uma forma mais organizada. Eu comecei atropelando a pergunta, mas conta um pouquinho do teu background, da onde que tu viesse, que experiência que tu traz, como é que acabaste chegando até a Roden? Legal, Nádio. Bom, a minha história dentro da área de logística já começou lá muito novo. Meu pai teve uma pequena transportadora, isso eu estou falando novo, há mais de 30 anos atrás. É claro que por alguns motivos, enfim, acabou vendendo a transportadora e caminhão e tal. E eu segui meio um caminho solo. Então eu fui, depois da área do transporte, eu fui para uma multinacional, trabalhei na área de operação de máquinas, mas também trabalhava com apontamento. Fui para a área de treinamentos, eu trabalhei numa instituição onde nós dávamos treinamento para o motorista profissional, não é um motorista leigo, As transportadoras contratavam a instituição para a gente dar esse treinamento profissionalizando. Então, com isso, dentro do sistema AS, onde eu trabalhava, aperfeiçoei mais o meu conhecimento na área de logística, a parte tática, a parte estratégica, números, custos. Vim para a área de mineração também, trabalhei na área florestal, na área de mineração, na área de logística. E por caminhos cruzados aí com o pessoal da Roden, me fizeram convite, comecei com uma consultoria e uma assessoria. E dentro disso, passei para a diretoria que nós precisávamos montar um planejamento estratégico nessa parte, principalmente a área operacional. E estamos aí hoje, há 2 anos e meio, bastante desafios, mas, enfim, a minha história um pouco da logística, se a gente esmiuçar cada etapa, tivemos vários tropeços, conquistas, enfim, mas eu adoro fazer o que eu faço hoje, que é essa parte logística. E só para a gente contextualizar aí, qual que é o tamanho da frota da Roden? Hoje nós estamos com veículos próprios já dentro da empresa, 56 equipamentos, Estamos adquirindo mais alguns aí. Esse número exato ainda a gente está em alguns estudos, mas hoje trabalhando efetivamente 56 veículos. Pesados, extra a frota pesados. leve não é contigo? Não é comigo. E essa frota veio de quanto? Quantos veículos a empresa tinha e quantos tem agora? A empresa... para chegar nesse número de 56? Sim. Os números que tinham, quando eu entrei dentro da empresa, a empresa já tinha adquirido 90% dos equipamentos que eu trabalho hoje, Foi o motivo da minha contratação. Então, a gente sabe que pela história a empresa não tinha aí 10, 15 equipamentos, Então, foi necessário essa aquisição de grandes equipamentos, até porque a empresa tinha outros objetivos, tinha a questão de aquisições de outros, de fazendas e tal. Então, esse transporte teria que ser feito por veículo próprio, até por causa do custo operacional, Certo. Mas é isso E aí. uma outra pergunta aqui, essa frota, como que a gente cuida dela? Como que é feita a manutenção, por exemplo? É feito internamente? É feito externamente? Como é que é o planejamento disso aí? Legal a tua pergunta, até porque as pessoas às vezes pensam, onde é que a empresa tem, às vezes uma infraestrutura, oficina, mecânica, essas coisas assim. Não. Nosso objetivo não é fazer manutenção de caminhão, até porque a Roden, o foco dela é o quê?
produzir e vender portas, né? A gente acaba terceirizando esse serviço, mas como a Roden ela tem infraestrutura, vamos dizer assim, tem capacidade de chegar e trabalhar com valores com os prestadores de serviço, a gente acaba fazendo uma disputa saudável entre esses fornecedores de serviço para fornecer o melhor trabalho para a empresa. A gente consegue bons números e com isso eu tenho dentro de cada unidade das equipes de logística, eu tenho pessoas para trabalhar com essas manutenções. Então eu tenho pessoas estratégicas que cuidam de manutenção X, de pneu, enfim, de toda a infraestrutura que faz com que tenha que ter essa operação. Eu tenho pessoas estrategicamente colocadas para fazer isso aí. A parte da tecnologia da própria frota em si, que são caminhões basicamente modernos, né, quase todos, que tipo de tecnologia que se usa para gerenciar a frota? Bom, hoje nós temos, além esses lançamentos que são feitos dentro do próprio sistema da Roden, né, onde ele traz indicadores para nós. Esses indicadores aí, através de um Power BI, né, que ele traz todos os números, desde o custo, quanto que foi para um abastecimento, quanto é que foi para fazer uma manutenção, para fazer a gestão de pneus, para fazer toda a parte funcional dele. É claro que o que agrega também nisso? A gente tem indicadores só de médias de combustível, por veículos, por motorista, então quanto que cada um gasta, quanto tempo leva para gastar, o histórico do que isso foi. Então, a maioria dessas ferramentas são introduzidas pelo nosso próprio TI. Tem muita diferença entre um motorista e outro? Tem muita diferença. Mesmo caminhão, mesma carga? Tem muita diferença, até porque Eládio, dentro da operação florestal ela tem uma disparidade muito grande, que é o quê? Eu tenho cargas diferentes e modelos diferentes. Então hoje nós temos dentro da nossa frota de florestal 5 marcas diferentes. De caminhão. De caminhão. Dentro disso você tem motoristas diferentes, a carga é diferente, o jeito de esse motorista tocar esse veículo, dirigir, né? Então isso chega a dar aí tranquilamente 5, 10, 15% de diferença entre operadores. Tá? E sem citar marcas, tem algumas que são melhores do que outras, tudo igual? Tem umas que são melhores, tem umas que chegam a dar diferença aí de tranquilamente 30% entre um e outro. Sabe? Sim, claro que o operador, né, que eu falo o operador, o motorista profissional que está ali atrás desse volante, ele é peça fundamental para que ele seja que dê essa diferença, né? Mudando um pouco a questão aqui, como que quais são as principais medidas de segurança que a gente acaba utilizando para garantir a integridade, a segurança da carga e do motorista, principalmente? Hoje a primeira coisa é veículos novos, né? Sim. No veículo novo você consegue já ter uma segurança já de fábrica, vamos dizer assim, né? A nossa frota é o quê? 90% com menos de 3 anos de uso. 3 anos de uso. Hoje, principalmente a florestal, que é o trabalho mais severo, né? Mas na tua pergunta ali, quando tu diz o que nós estamos fazendo, a logística, né, afim, com os equipamentos novos, a gente sempre na parte de segurança, a parte de rodagem, freio, sempre a manutenção em dia, mas primordial é limite de segurança e de velocidade. A gente tem os limitadores, a conscientização do motorista, né? Então são ferramentas que a gente vai usando na conversa do dia a dia e na própria operação que a gente determina através de regras dentro da empresa, né? Muito bem. E dentro disso aí também, como é que existe diferenciação entre os trajetos que os veículos fazem? Porque eles não fazem todos o mesmo trajeto, tem uma parte da frota que vai para um lado, outra parte que vai para o outro. Muda alguma coisa? Muda. Em termos de segurança? Muda. A parte florestal ela tem um destino específico. Certo. A nossa parte de varejo, revenda, que vamos trabalhar na parte comercial da Roden Artefato, a Roden Portas e Roden Vidros, eles fazem destinos distintos, né? Eles trabalham em todo o sul, sudeste, centro-oeste, né? Alguma coisa principalmente o sudeste inteiro, né, do Brasil. Algumas coisas, obviamente, a gente terceiriza o transporte, mas os nossos caminhões nesses destinos, eles andam em vários caminhos. Então, eu não consigo determinar que se hoje, diferente da florestal, hoje você está passando naquele trecho, amanhã vai estar a mesma coisa.
diferente da Florestal, que todos os nossos motoristas fazem o mesmo caminho toda semana. Então isso também facilita na questão da segurança. Porque se o motorista está passando ali um dia, 2 dias no máximo ele está voltando. Sim. Então a mudança é muito curta, perto se mudou o trajeto, ou teve um acidente, ou o acidente a gente sabe que é na hora, mas por exemplo clima, tempo, então isso a Florestal facilita mais. A parte de comercial a gente já tem que sempre estar mais de olho, né? Tem algum caso específico aí, para citar aí, onde as medidas de segurança foram assim cruciais para evitar acidente, para evitar algum problema assim, que dá para citar? Principalmente velocidade. Sim. A velocidade eu coloco como em primeiro. Medidas de segurança que nós... Como é que se fiscaliza a velocidade? A velocidade, hoje nós temos um sistema de gerenciamento de rastreamento, certo, onde esse rastreamento nos aponta a cada momento, além de outras coisas que tem nessa parte de rastreamento, ela tem a parte de velocidade onde ele nos acusa aonde o nosso motorista está e qual é a velocidade que ele assumiu naquele momento. Obviamente a gente sempre procura fazer uma conversa e orientar o nosso motorista, mas dentro também da segurança, lá eu posso te dizer que não só a velocidade, mas medidas cruciais como foi importante. Colocamos o bafômetro dentro da empresa, né? Então o bafômetro foi uma ferramenta que nos auxiliou muito. Hoje a gente faz, né, aquele regramento de dizer o motorista precisa fazer o bafômetro quando chega na empresa, quando sai. Então isso também ajuda muito a questão da segurança no trânsito, né? O bafômetro. E como que é feito o treinamento dessa equipe, principalmente de motoristas, né? Quase todo mundo é motorista aí no teu departamento, né? Os motoristas nossos, lá de hoje, a gente procura pegar ele profissional. A gente pega com que ele já tem um histórico dentro de outras empresas. Certo. É claro que o que a gente faz o programa? É um programa que é muito... já é da empresa há algum tempo, né? Até antes de eu entrar, que tem um sistema de padrinhamento. Então o que a gente procura fazer? Nós temos motoristas profissionais e nós solicitamos, às vezes, quando a gente precisa abrir vaga, para que esses motoristas que já são da empresa nos indiquem motoristas do mesmo perfil que eles estão aqui. Sim. Então isso faz com que a gente traga já alguns convivência. O treinamento, hoje a gente faz, quando o nosso motorista entra, a gente não coloca ele direto na operação, né? Quando ele não tem aquele profissionalismo grande. A gente coloca trabalhando aqui na nossa região próxima, em alguns transportes estratégicos, para que ele pegue essa vivência de operação. E que tipo de conhecimento e habilidade, principalmente, que vocês buscam desenvolver nos motoristas? A primeira coisa é questão de conscientização no trânsito, né? Como é que ele se vê né? Sempre usando empatia, né? Se você tivesse com um automóvel, uma moto, um ciclista, um pedestre, como é que você faria para fazer essa segurança? Então a gente busca puxar essa conscientização dele. Como é que ele está na estrada, como é que ele se vê daqui a um tempo, como é que ele acha que aonde ele estava dentro de outra empresa, como é que ele fazia, como é que ele quer seguir carreira dentro da Roden, sabendo que todo mundo que entra, né, eu acho que vale salientar isso aí, que todo mundo que entra dentro da Roden, a gente procura que eles absorvam a cultura da empresa. Sim. Que a primeira coisa é qualidade, é segurança, o atendimento. A gente procura sempre que o nosso motorista, isso fica mais na área comercial, que o nosso motorista atenda bem o cliente. Então é um compilado de coisas e a gente vai agregando tudo no decorrer do andamento do processo dele, né? E isso aí são os maiores desafios da equipe? Sim, com certeza a questão de fazer ele agregar, aceitar os valores da empresa é o primeiro momento, né? E você pega funcionário de fora, de outras empresas, você não sabe como é que era tratativo com as outras empresas. Então tem milhares de empresas espalhadas nesse Brasil e a gente tem motoristas. Nós temos motoristas no norte do Brasil aqui hoje trabalhando conosco, né? Na parte florestal nós temos motoristas da Bahia. Sério? Sim, então nós temos motoristas de fora aqui e até é legal agora, até com a própria empresa que a gente adquiriu aí, né? Que o grupo adquiriu no Rio Grande do Sul, a gente também tem motoristas de outra região, com outras culturas, e isso tem um facilitador. Tem motoristas que estão conosco hoje, que estavam no processo de estar trabalhando na operação, mas cultura.
trouxemos uma cultura de fora, tem mais essa cultura que é agora lá do Rio Grande do Sul. Isso eles começam a despertar outras formas de como ele faz diferente assim, faz assado. Então, isso, e nós pegamos, os motoristas que nós pegamos recente, que são de outras regiões, trabalhavam em grandes multinacionais também. Isso traz um profissionalismo muito grande. Nathanael, me conta uma coisa, tem algum exemplo assim de um desafio logístico que a empresa teve que enfrentar e vocês conseguiram superar isso? Sim, Eladio, desses desafios que nós tivemos que enfrentar, principalmente foi os modais de transporte, né? Dentro desses modais, várias categorias. Nós hoje trabalhamos com o baú, os siders e o florestal. Trazer madeira do Rio Grande do Sul, a 700 e 750 quilômetros na nossa região, com todas as legislações que tem vigentes. O nosso caminhão enfrentando aí um percentual, dentro da viagem ele não parece ser muito grande, mas quando ele está na operação é um percentual significativo de estrada de chão. Então trazer essa madeira, transportar ela e deixar nas nossas unidades para fazer o processo de produção, ele é um desafio. Principalmente no que tange a questão de segurança, na questão de dirigibilidade, horário. A gente sabe que a lei está aí, a regra está aí, uma coisa que a gente sempre fomenta com os nossos colaboradores, os nossos motoristas, seguimos a legislação. Sim. Então, esse desafio logístico de trazer, e daí você, ao mesmo tempo, você está cuidando da operação florestal e daqui a pouco você já tem uma operação comercial, ela não tem o mesmo sentido, ela tem coisas que precisam ser alteradas, precisam ser mudadas, né? Então, a gente precisa mudar, às vezes, de imediato, algumas regras, porque a regra da florestal não é a mesma regra para operar o cider ou o mercado da vidros, que trabalha com produto mais frágil. Não que a porta não seja, mas a porta às vezes você consegue manusear mais fácil, né, do que o vidro. Enfim, cada um com a sua característica, esse é o maior desafio. A gente sabe que a empresa trabalha com um viés assim, muito sustentável, até porque faz parte do negócio. Então temos florestas próprias, florestas preservadas, uma série de coisas que acabam capturando bastante CO2 da atmosfera. Mas eu tenho uma pergunta, como que a área de logística encara isso aí? Que trabalhos que se desenvolvem na área de logística para ela ser cada vez mais sustentável? Hoje o nosso transporte, nessa questão sustentável, Eladio, a gente trabalha muito com os veículos novos. Recentemente agora adquirimos mais alguns veículos Euro 6. Sim. O Euro 6 ele faz parte do PROCONVE, que é o Programa de Controle Veicular na questão ambiental. Que é o que tem de mais moderno no mundo. Que é o que tem de mais moderno. Hoje nossos equipamentos, além de ele ter uma tecnologia embarcada, ele tem essa configuração do Euro 6 faça com que diminua a emissão de poluentes, né, na atmosfera e fazem com que nós tenhamos uma qualidade, né, na operação, e o nome Roden ligado à questão do ESG, questão de governança e essa questão ambiental nos tragam vamos dizer assim, uma titularidade de dizer assim, não, a Roden respeita o meio ambiente. Então, os nossos veículos, usamos pneus de boa qualidade, usamos pneus novos. É claro que também dentro dessa operação existem situações onde o caminhão passa por extremas dificuldades nas estradas, mas a gente sempre procura, desde manutenção, abastecimento e essa própria qualidade do comprar o veículo, faz com que nós nos tornamos assim uma empresa que sempre pensa nessa questão da sustentabilidade do sistema ambiental, né? E já que você falou aí dos caminhões, das características dos caminhões, eu acho que antes a gente não explorou um pouco isso. Quando a gente fala em caminhão, além da questão da sustentabilidade, a gente não tocou nesse ponto, falou de diversas marcas, de economia que cada um consegue fazer, mas assim, em termos de ergonomia e conforto para o motorista, especificamente, como é que são esses caminhões? Eles não são caminhões qualquer, né? Quem não conhece vê um caminhão moderno. Explica um pouquinho o que é tudo que tem um caminhão moderno hoje, para as pessoas até entenderem como que anda nosso motorista hoje, sim, o que ele faz, o que ele tem que fazer. Essa questão de conforto sempre foi uma coisa muito debatida, principalmente pela questão da contratação, que o motorista, a primeira coisa que ele pergunta é qual é o caminhão que eu vou trabalhar, né?
a gente diz para ele assim, ó, fica tranquilo que o caminhão que você vai trabalhar, ele é um caminhão confortável. Existe diferença entre as marcas, não adianta a gente dizer que não tem, tem diferença. Mas hoje a própria montadora, que fabrica milhares de veículos por ano, também tem que pensar nessa qualidade, porque não é só a Roden que pensa na qualidade do motorista, né? Mas várias transportadoras também pensam nisso, até porque a mão de obra hoje ela é mais exigente. Né? O nosso motorista hoje ele quer um banco a ar, a gabina leito e tal. Então hoje nós procuramos ter caminhões gabine leitos, né? Nossos caminhões todos são gabine leitos, fora os que fazem só aqui o deslocamento aqui dentro da cidade e tal, ou né, entre uma unidade aqui ou outra, mas gabines leitos, os bancos a ar, cama confortável. Câmbio automático, quase todos. Câmbio automático. Ar-condicionado, interclima. Então, assim, vamos dizer que na parte de conforto, hoje a gente consegue entregar o que tem de bom no mercado. Eu já dirigi um caminhão desses tempos aí. Ele é tão confortável quanto um automóvel ou mais. Bom, muito bom, muito bom. Tendo em vista ainda que quando tu dirigiu, então tu viu a diferença, porque é muito comum quando o motorista está trabalhando com o seu caminhão, no dia a dia ele se acostuma com aquela rotina, parece que o caminhão está toda a vida na mesma. Sim. Mas quando pegam pessoas, no teu caso, Eladio, que você saiu de um automóvel e embarcou num caminhão, você viu a diferença gritante. Sim. Sem contar a segurança, a ergonomia e tal. Total. Né? Enfim, mas quem sai às vezes de um automóvel e vai para o caminhão vê a diferença que hoje tem esses equipamentos. Continuando ainda na questão logística, como que é o futuro da logística dentro da Roden? Como é que você enxerga isso? A logística é um desafio no mundo inteiro, né? Sim. A gente sabe que equipamentos novos, autônomos, combustíveis... Mas o equipamento autônomo é uma realidade para um futuro próximo? Não. Não. A gente não por causa da Roden. Por causa da infraestrutura fora. Sim. E com certeza a Roden sempre é pioneira nesse processo também. Então, se daqui a pouco disserem, temos infraestrutura para os caminhões autônomos, né? Mas é claro que isso aí tem muita coisa para rolar ainda, a infraestrutura, a parte de estradas, enfim, toda a parte... porque você também não tem que colocar só como estrada. Então, vamos lá. As empresas também estão adaptadas a receber o veículo autônomo? Sim. Entendeu? Elas têm que ter sensores, têm que ter todo o sistema de GPS, então não vejo isso, talvez queria ver, né? Quero ver ainda isso, mas não porque eu quero tirar o emprego de ninguém, né, gente? Mas é porque é curiosidade, a gente é do futuro e a gente gosta de ver essas inovações, mas eu acredito que dentro, até um professor meu da pós, e um dia eu pedi para ele seguir a Roden, se ele estiver escutando agora, espero que ele até me mande mensagem. Ele falou que em 8 anos teremos já alguma coisa autônoma, no sentido de estar dirigindo de uma forma onde o motorista vai ter que mais ali ficar sentadinho e apertar em algum comando. Falei para ele que achei difícil, porque a infraestrutura ela demanda de outras questões que não está ao nosso alcance. Mas o futuro da Roden como logística eu vejo sempre com equipamentos de ponta, isso é fato. Sempre vamos ter o que for melhor, mas tudo tem no seu tempo, da forma correta. Nós não, isso ficou bem claro para mim quando eu entrei, junto com a diretoria, que a gente só adquire aquilo que realmente a gente vai precisar. Então, mas aquilo que é bom, a gente vai adquirir para fazer as operações. Isso não tenha dúvida. Tá. Natanael, conta para mim qual que é o papel da logística na questão do atendimento comercial, na satisfação do cliente, para a gente fazer um trabalho bem feito do começo até o fim. Qual é a importância da logística? Legal, isso aí é muito importante, porque o nosso cliente final, por mais, Eladio, a gente querer saber qual é a carência do nosso cliente, a gente acha que é porque nós transportamos a florestal lá, a tora, a matéria-prima, o nosso cliente final não tem que estar a par também de como a gente faz esse manejo, né? Sim. E no final, o nosso cliente é o que faz com que que ele nos dê
esse gás para estar todo dia aqui fazendo o nosso trabalho. Mas eu vejo que, e algo que a gente tem passado para o nosso motorista principalmente, pontualidade, gentileza. A gente sabe que às vezes no dia a dia, no momento de uma descarga, no próprio trânsito, existem os problemas. Mas existe o problema para mim, existe o problema para o Eladio, para o nosso motorista, então todos nós estamos inseridos nesse meio, seja trânsito, seja cliente, seja o atendimento. Então a gente procura que a pontualidade, a gentileza, a educação, a forma também de fazer o manejo das nossas portas, diferente da Tora, é uma máquina que vai lá e não tem problema se ela descascar aqui ou ali, mas nas portas e nos vidros a gente sempre fala para o nosso motorista, pergunta para o cliente se é isso que ele queria, na hora de estar descarregando, auxilie com informações, se tiver que manejar alguma coisa, oriente. Eu vejo que não só o comercial, mas o marketing hoje vem fazendo um trabalho legal na questão de estar orientando essas pessoas para como manejar ou seja, o produto, né, que nós vendemos para o nosso cliente. Então a gente sempre procura estar orientando os nossos motoristas a fazer da melhor forma possível, registrar se tem alguma inconformidade, nos trazer e se tiver uma inconformidade, saber conversar, saber trazer o problema, saber que estamos aqui para dar um apoio, porque nós estamos aqui, existe todo um suporte tático, estratégico, administrativo, para que o nosso motorista ligue. Fulano, estou com a situação aqui, segura aí que já vamos resolver. E tem algum caso específico assim na parte de logística final aí, que a logística tenha feito a diferença, ou que foi uma questão assim que a logística teve que resolver para acertar ao lado do cliente? Já teve casos que é onde o próprio processo, né, no transportar, às vezes porque, né, Eladio, nós também mandamos as nossas portas por transportadoras, né, seja ela dedicada ou seja fracionado. E às vezes, até o nosso próprio caminhão, quando chegou ao cliente e ao descarregar, já aconteceu de, no descarregar em qualquer lugar, né? E esse nosso motorista, ou até o próprio terceiro, não estava com aquela orientação naquele momento. Isso fugiu do alcance do momento, houve-se a devolutiva, né? Trouxeram para nós o problema. Obviamente a empresa, de prontidão para esse cliente, repôs o material, o nosso caminhão trouxe de volta, o nosso motorista bem atencioso nessa questão e entendeu. Por isso que a gente cada vez mais vem fomentando de como orientar para fazer esse processo, né? Mas sim, quando aconteceu, a empresa deu todo o suporte para o cliente, como ela sempre fez, né? Seja o suporte para o cliente, seja o suporte para o motorista, dar aquela segurança para o cliente, dizendo assim, fica tranquilo, que o nosso caminhão é responsabilidade da nossa operação, o nosso motorista, a gente vai, seja ele contratado, seja nosso, a gente vai repor da melhor forma possível. Com certeza, o erro é nosso e isso vai ser corrigido, não tenha dúvida. Ô, Natanael, um outro tema, sobre segurança agora. A gente tem a nossa CIPAT em andamento aí, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que na verdade a gente faz um pouco mais alongado, porque a segurança dos nossos colaboradores é uma questão primordial dentro da empresa. E a gente sabe também que nós vamos trabalhar a questão da segurança no trânsito, não somente por causa da nossa frota, mas sim por causa da segurança do nosso funcionário que usa o carro próprio, que usa veículos pequenos. O que essas palestras vão abordar? O que a gente pode melhorar na vida das pessoas trabalhando essa questão do trânsito, da segurança no trânsito? Eladio, essa questão da segurança do trânsito ela é muito delicada, né? Sim. Muito delicada, porque parece que quando nós vamos falar para o nosso colaborador, o nosso funcionário, né, alguém que faz parte do grupo, de conscientização de como lidar ali fora, parece que a gente está tendo uma certa intromissão na vida particular, né? Para os nossos motoristas, obviamente, a gente consegue ditar as regras, né? Mas dentro desse programa do CIPAT, o que vai ser falado bastante é sobre, além da conscientização do trânsito, a gente vai trazer alguns números, alguns dados de acidentes no Brasil e no mundo, né, relativos ao acidente de trânsito comum, que o trânsito comum ele não é
Ele não é o caminhão em si, o automóvel, não. É a saída do horário da empresa, é como que eu saí, porque todo o acidente, segundo os estudos, falam que ele já começou, ele pode ter começado um dia antes. Por quê? Compromisso atrasado. Então ele deixou de fazer alguma coisa, se atrasou em algum momento, e dentro daquele ele teve que sair mais rápido da empresa, na hora do meio-dia, na hora da saída dele. Então essa saída dele, às vezes, a forma como ele sai pode gerar algum efeito colateral depois que ele saiu na questão do trânsito, e não só a batida. Tem a questão do próprio pedestre, o acidente, as pessoas acham que o acidente de trânsito é só quando você bate. Não é só quando você bate. O próprio pedestre, quando está na rua, que existe um movimento, ou ele de moto, ou que ele caiu, ou uma bicicleta, ele também faz parte do trânsito. Porque o conceito do trânsito, ele é bem... às vezes as pessoas confundem que acham que trânsito é só quando você dirige. E não. O pedestre nas calçadas também faz parte do trânsito. Você sair para fora da tua casa, tudo é trânsito, certo? Então a gente vai trabalhar bastante sobre a conscientização. Vou trazer alguns números, né, sobre acidentes. Vamos tentar fomentar, colocar para o nosso pessoal dos efeitos colaterais que isso pode trazer, tanto na questão de saúde, né, questão física, mental e valores. As pessoas acham que vão para o hospital ou dá um acidente, ninguém paga isso, né? A gente sabe quem é que paga no final tudo isso. Então, particularmente, é claro que isso eu vou falar em cada palestra, mas eu trabalhei 4 anos numa instituição do Sistema S que é ligada ao trânsito. Então, como eu dava treinamento, ministrava esses treinamentos com as transportadoras, trabalhava muito com números do Detran, né? Detran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Lá a gente tinha acesso a alguns números, né, e dados que comprovam o que é o caos no trânsito hoje no Brasil, né? A gente vai trazer um pouquinho disso aí, vamos fomentar, vamos tentar conscientizar o nosso pessoal, para a gente tentar diminuir cada coisinha que a gente conseguir diminuir de acidente, de avaria, para que isso não reflete dentro da empresa e para a vida da pessoa também, vida social, né? Isso tudo acho que está valendo, né? Muito bem. Quero te agradecer a tua presença aqui. Não sei se queres fazer considerações finais aí sobre isso aí. Bom, da minha parte, eu acho que muito obrigado, né, Eladio? Obrigado a você, a tua equipe. Eu fico muito feliz de, né, nós como logística, que é algo que está cada vez crescendo mais dentro da empresa, a gente possa aqui estar falando um pouco e mostrando, né, e dizer que eu não faço nada sozinho. Fui colocado aqui, vamos dizer assim, para o que tu, Natanael, tu consegue comandar, consegue lidar com uma tática operacional? Eu falei, vamos enfrentar o desafio. Escolhemos as pessoas que estão aí conosco hoje, são pessoas dedicadas, estratégicas, que tudo que a gente pede sempre estão ali, né, nos auxiliando. Mas assim, eu posso dizer que eu tenho um baita de um time que é a logística, nas 3 unidades, seja desde o meu operacional, desde o motorista até a pessoa tática, até o estratégico. Então, eu só tenho a agradecer a você, agradecer ao Grupo Roden, né? E vamos em frente. Acho que é isso aí. Um desafio de cada vez e estamos aí. É isso aí. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Obrigado também, Natanael. Valeu.